É nesse cenário que vamos gravar agora o Relatos de hoje. E, bom, como vocês pediram, eu tô com a boina, a nossa marca registrada dos relatos na rua. Bom que agora eu vou poder me afastar um pouco da câmera. E que cenário assustador. Vamos lá. Relato número 1. Corpo seco. Os relatos de hoje vão se tratar sobre o folclore brasileiro, então vai ser interessante. Eu cresci em um sítio no interior de Minas. Família simples, roça, criação pequena, essas coisas. Desde moleque eu ajudava meu pai a cuidar da terra, buscar água no córrego, recolher lenha. A gente sempre ouviu histórias de assombrações, mas eram aquelas coisas que você escuta e acaba esquecendo. Até o que aconteceu comigo. Isso foi quando eu tinha 19 anos. Meu pai ele tinha viajado e eu fiquei sozinho no sítio por alguns dias. O lugar ele ficava afastado da estrada, sem vizinho perto. À noite, o silêncio era total. Só grilo e água correndo no córrego lá embaixo. Na segunda noite sozinha, acordei com os cachorros latindo. Não era latido comum, era aquele latido de medo, Peraí, gente. fino, seguido de choro. Levantei achando que podia ser onça ou alguém rondando por ali. Peguei a lanterna e saí no terreiro. Os cachorros estavam todos encostados no galinheiro, rosnando para a direção do córrego. Iluminei para lá, mas não vi nada. Só o barranco e as árvores. Voltei para dentro achando que fosse bicho. No outro dia, quando fui buscar água, notei algo estranho, bem perto do córrego. O chão estava marcado, como se alguém tivesse arrastado os pés na lama. Não eram pegadas normais. Parecia que algo tinha passado sem levantar o pé, só raspando. À noite, os cachorros latiram de novo. Dessa vez, houve um barulho diferente. Não era passo, era um som seco, como galho quebrando, misturado com algo raspando na terra. Fiquei parado na porta com a lanterna desligada, escutando. Em algum momento o barulho parou. Aí veio o cheiro. Era um cheiro ruim, de coisa velha, azeda, como carne esquecida fora da geladeira. O vento trouxe aquilo direto para casa. Eu iluminei o terreiro. Perto da cerca, vi uma silhueta baixa, torta. Achei que fosse alguém agachando. Chamei, perguntando quem era. Não teve a resposta. A coisa se mexeu devagar, como se levantar fosse completamente difícil. Quando a luz pegou ela direito, eu vi que aquilo não andava normal. As pernas eram finas demais, o corpo parecia encolhido, ressecado. A pele não brilhava, parecia couro velho. O pior não foi a aparência, foi o jeito que aquilo virou o rosto para mim. Não tinha pressa. Não parecia um bicho assustado, parecia alguém cansado, mas com muita raiva. Eu apaguei a lanterna e entrei correndo, trancando tudo. Passei a noite acordado, escutando aquele som de arrasto rodeando a casa. Às vezes, parando bem perto da parede. De manhã cedo fui embora pro sítio de um tio, e não voltei sozinho nunca mais. Quando meu pai voltou, contei tudo a ele. Ele ficou quieto um tempo e só disse para eu nunca mais chegar perto do córrego, depois de escurecer. Falou que muitos anos antes, um homem ruim tinha morrido ali, tão ruim Tá que nem aí? a terra aceitou. Ele nunca usou o nome, mas desde aquele dia, eu sei que tem coisas que não viram alma. Fica presa aqui, andando, secando e esperando. Uau, logo o corpo seco pra gente começar justo nesse local aqui. Bizarro. O melhor lugar pra ter o corpo seco. E aí, o que vocês acharam desse relato? Cara, já começamos com um bem assustador, pra falar a verdade. Normalmente eu sinto um medo estranho quando eu gravo nas florestas e É. tals. Mas agora gravando aqui, Hum, meio que sertão do Nordeste, é. qualquer barulho já dá um arrepio na espinha. Bizarro, vamos pro próximo. A Casa do Fundo. Eu não sei escrever muito bem, então eu vou tentar ser direto, Sky. Meu nome não importa. Eu moro numa cidade pequena do interior do Paraná. Essas cidades que depois das 10 da noite ficam vazias.
Só barulho de televisão ligada e cachorro latindo. A casa onde eu morava ficava no fundo do terreno dos meus pais. Era uma construção simples, 2 cômodos, dava para ouvir tudo da rua e também do quintal do vizinho da esquerda. Esse vizinho era um senhor mais velho, quieto, morava sozinho durante o dia. À noite, nunca vi a luz dele acesa. O problema começou com os cachorros. Primeiro, foi o da casa da frente. Apareceu morto no quintal, todo machucado, mas sem sangue espalhado. Depois, sumiram 2 gatos na rua. Ninguém via nada, só encontrava resto de pelo. Uma noite acordei com barulho no quintal. Pensei que fosse alguém roubando. Olhei pela janela e vi uma sombra grande passando, bem perto do muro. Não era pessoa, era larga demais. Baixa demais. Fiquei parado, sem coragem de acender a luz. O barulho parecia respiração, misturada com um rosnado baixo. De vez em quando, vi um som seco, como se algo batesse no chão. No outro dia, encontrei marcas no barro perto da minha porta. Não era pegada de cachorro, pareciam mãos, mas elas estavam completamente erradas. Comecei a reparar no vizinho. Sempre aparecia com arranhões novos. Braço, pescoço, às vezes no rosto. Dizia que tinha caído, que tinha se machucado. Tudo isso cortando lenha. Uma vez cruzamos no portão de manhã cedo. Ele me olhou diferente. O olho dele estava vermelho, fundo, como se não tivesse dormido nada. O cheiro que vinha dele era forte, azedo, igual a um bicho molhado. Depois disso eu comecei a trancar tudo à noite. Na última vez que eu vi o barulho, foi mais perto, bem do lado da parede da minha casa. A respiração parecia colada no reboco. Eu segurei o celular com a lanterna desligada sem fazer barulho. Ouvi unhas raspando na parede. De manhã eu fui embora. Voltei só dias depois com meu pai. No quintal, perto do muro, tinha marca de coisa pesada apoiada ali, como se tivesse ficado observando a janela. O vizinho morreu alguns meses depois. Disseram que foi ataque cardíaco. Desde então, nunca mais ouvi barulho. Mas eu ainda evito passar naquela rua à noite, porque eu sei que aquilo não era só um animal. Era alguém que morava ali. Não sei se vocês pegaram, mas esse tem a ver com lobisomem. Eu ouvi um barulho no mato, eu já me arrepiei todo no meio do relato quando Também eu percebi aqui. que era lobisomem. Uau! Uau! Tá, relato envolvendo folclore e lendas é uma coisa pesada. De todos os vídeos que eu já gravei, eu acho que esse que é o que tá me dando mais medo, tá aqui. Próximo. Eu parei de usar as janelas. Oi, Sky. Meu nome é Renata. Eu não vou dizer onde eu moro porque ainda moro aqui. E porque o que aconteceu comigo não ficou no passado, só ficou silencioso. Eu sempre gostei de deixar a janela aberta à noite. Sempre achei casa fechada demais sufocante, sabe? Mesmo depois de adulta, morando sozinha, isso nunca me incomodou, até começar. No começo foi uma coisa pequena, um reflexo errado no vidro da janela da cozinha. Eu estava lavando a louça e achei que tivesse visto alguém parado atrás de mim. Quando virei, não tinha ninguém. A rua estava vazia. Achei que fosse cansaço. Dias depois voltei a perceber isso no espelho do quarto. Não uma pessoa inteira, só uma parte clara demais, como se fosse tecido claro, parado atrás de mim. Sempre quando eu não estava olhando direto. Eu nunca vi o rosto. Com o tempo, comecei a sentir a presença. Não barulho, não passo. Presença. Aquela sensação de que tem alguém no mesmo ambiente que você, mesmo sem sinal nenhum. Uma noite acordei com o quarto iluminado. Achei que fosse farol de carro passando. Mas a luz não se movia, ficava parada, branca, vinda da janela. Eu virei devagar. Do outro lado do vidro, tinha uma mulher parada. Ela usava algo claro, comprido. O cabelo parecia molhado, grudado no rosto. Ela não batia na janela, não chamava. Só ficava ali, olhando para dentro como se estivesse esperando eu perceber. Eu não gritei, não consegui. Fiquei parada, segurando o lençol, tentando respirar. Quando pisquei, ela não estava mais lá. Depois disso, ela passou a aparecer em outros lugares da casa. Reflexo do micro-ondas, vidro do box, tela preta da televisão.
nunca inteira, sempre fora de foco. Eu comecei a fechar tudo: cortina, janela, porta. O problema é que não adiantou, porque, mesmo com tudo fechado, às vezes eu ainda sinto que tem alguém do outro lado do vidro, não tentando entrar, só esperando que eu abra. Nossa, que arrepio de agora eu tô, sabe? Eu tô até virando de costa pro vento não pegar no microfone. Não sei se esse relato foi pesado, me arrepiou todo. Uau! Uau! Próximo. O que vocês estão achando desse vídeo? Eu acho que esse merece um like. Raramente eu peço like pra vocês, mas eu acho que esse merece. Deixa o like, por favor. Meu nome é Antônio, tenho 41 anos. Cresci e vivi quase a vida toda na zona rural. Mato, trilha, rio. Isso sempre fez parte da minha rotina. Eu não sou de me perder fácil, nem de acreditar em qualquer coisa que o povo fala. Mas tem coisa que a gente respeita depois de passar por ela. Isso aconteceu quando eu tinha uns 17 anos. Eu morava com os meus pais num sítio afastado. A estrada mais próxima ficava quase a 1 hora de caminhada por dentro do mato. A gente conhecia cada curva, cada árvore mais velha. Numa tarde, minha mãe pediu para eu ir buscar uma... Numa tarde, minha mãe pediu para eu ir buscar uma cabra que tinha sumido perto da mata fechada. Não era a primeira vez. Peguei um facão, assobiei pros cachorros e entrei. No começo, tudo normal. Barulho de passarinho, vento nas folhas, chão seco. Andei uns 20 minutos e comecei a ouvir um som estranho. Não era bicho, mas pintando, descalço, mas bem leve, quase brincando. Achei que fosse alguma criança da região. Então, dei um grito alto, perguntando quem estava ali. Ninguém respondeu. Continuei andando e ouvi uma risada. Não era risada de adulto. Também não era exatamente de criança. Era fina, curta, como que um rio escondido. Os cachorros que sempre iam na frente pararam. Começaram a choramingar e voltaram para trás, coisa que nunca faziam. Eu mandei eles ficarem, mas nenhum quis avançar. Foi aí que eu vi. Entre duas árvores tinha uma menina parada. Pequena. Cabelo solto, roupa simples. Ela me olhava sem medo nenhum. Achei estranho porque ali não era lugar de criança brincar sozinha. Perguntei o que ela fazia ali. Ela não respondeu, só sorriu. Dei 2 passos para frente e ela correu, não para longe, pro lado, como se quisesse que eu seguisse. Eu segui. Achei que fosse filha de alguém ou que estivesse perdida. A partir dali, tudo começou a ficar errado. O caminho não parecia mais o mesmo. O mato fechava rápido demais. O som dos passarinhos sumiu. Só dava para ouvir meus passos. E de vez em quando aquela risada. Eu chamava por ela. E às vezes escutava meu nome sendo repetido, mas com a voz errada. Meio torta, como se estivesse aprendendo a falar. Em certo momento tropecei e caí. Quando levantei, a menina estava parada bem perto. Perto demais. O rosto dela parecia diferente. O sorriso era largo demais. Os olhos pareciam atentos demais, como se estivesse estudando. Ela apontou para frente, como quem manda continuar. Foi aí que eu senti medo de verdade. Não aquele medo rápido, um medo que cansa, que aperta o peito. Lembrei das histórias que os mais velhos contavam, de não responder chamado no mato, de não seguir criança que apareceu do nada. Virei as costas e comecei a andar rápido, rezando baixinho. Ouvi a risada ficar mais alta. Galhos começaram a estalar ao meu redor. Senti algo puxar a minha camisa por trás. Eu corri. Eu não sei quanto tempo eu fiquei correndo. O sol começou a baixar. Eu não conhecia mais nada. Em algum momento, caí de novo e bati a cabeça. Quando acordei, já estava escuro. Estava deitado perto de um riacho, num lugar que eu nunca tinha visto. Meu corpo estava todo arranhado e os pés sangrando.
andando como se eu tivesse andado descalço. Escutei um último sussurro bem perto do meu ouvido. Não era ameaça, era riso. Me acharam só no outro dia, já quase de noite. Todo mundo achou que eu tinha ficado perdido só algumas horas, mas eu sei que não foi isso. Porque quando voltei para casa, minha mãe disse que eu tinha saído cedo e só tinha voltado 2 dias depois. Até hoje, eu não entro em mata sozinho, e quando escuto risada de criança onde não deveria ter, eu paro, fico quieto e espero passar. Aumentou demais, o vento aumentou demais e temos apenas o último relato. Eu vou tomar água. O vento tá muito forte. Não é o Boto, relato anônimo. Peço para esse relato ser lido em anônimo, não porque eu tenho medo de fantasmas, mas porque aqui onde eu moro, nome vira problema. Ixi, quando começa assim já é algo bizarro. Deixa eu chegar mais perto. Cresci numa cidade pequena cortada por rio. Daquelas em que todo mundo cresce ouvindo a mesma história. Boto vira homem, Boto aparece em festa, Boto explica a gravidez, Boto leva embora quem não devia estar ali. Quando a gente é criança, aceita. Quando cresce aprende a repetir. E quando começa a perguntar demais, aprende a ficar quieto. Sempre que alguém some, a resposta vem pronta. Foi o Boto. Sempre que uma moça aparece grávida e ninguém quer falar do assunto, foi o Boto. Só que eu comecei a reparar numa coisa simples. O Boto só aparece nas histórias certas. Nunca é o Boto do filho do pescador pobre. Nunca é o Boto da filha da mulher que vende peixe na feira. O Boto só aparece quando envolve as mesmas famílias. As que mandam no comércio que financia a campanha, que sentam na frente das festas da cidade. A prefeitura existe, mas não manda. Quem manda não aparece nas fotos. Na beira do rio tem uma casa grande antiga, oficialmente fechada. Dizem que é patrimônio, que é perigosa, que ninguém pode entrar lá. Mas até que entra gente. Sempre entrou. Todo mundo sabe, só finge que não vê. Pois eu vi uma vez. Voltava de barco já tarde, o rio parado e pesado. Quando passei perto da casa, vi a luz acesa por dentro. Não era festa, era luz baixa, controlada. E o motor falhou bem ali, como se tivesse sido desligado. De repente, a porta lateral abriu. Saíram 2 homens conhecidos da cidade, gente respeitada. Depois veio uma mulher entre eles, não carregada, andando, vestido claro, sujo na barra, cabelo grudado no rosto. Ela tentou parar uma vez. Um deles falou algo baixo no ouvido dela. Ela continuou. Antes de entrar, ela olhou para o rio. Não era olhar de medo, era olhar de quem entendeu que ninguém via. Que ninguém viria salvar ela. Então, a porta fechou e as luzes apagaram. Nas semanas seguintes começaram os comentários. Dizem que o Boto apareceu, depois dizem que ela foi embora com ele. E adivinha? O assunto morreu. Foi aí que eu entendi o que o Boto realmente é. O Boto não é uma lenda. O Boto é uma ferramenta. É a história que apaga a culpa. É o ritual que transforma o crime em folclore. É o jeito mais antigo e eficiente de manter uma cidade inteira calada. Não tem nada saindo do rio. O que tem é gente poderosa decidindo quem pode ficar e quem precisa desaparecer. E a cidade aprende a chamar isso de lenda para continuar funcionando. E eu escrevo isso não para assustar vocês, mas para avisar. Porque bicho de folclore não manda em prefeitura, não financia a campanha, não controla a polícia. Quem faz isso são famílias, e perto delas, qualquer história de Boto é inocente demais. Uau, esse relato ele teve uma baita reviravolta, né? Sobre controles de cidades pequenas, tipo essa que eu tô. Tem um cachorrinho ali que já passou por mim. Ele tá me ignorando.
Bom, acho que é isso por hoje, né? Obrigado a todos vocês que assistiram esses relatos do folclore. Foi bem assustador fazer o vídeo aqui. E bem-vindos ao Nordeste. Que lugar assustador. Adorei. Sejam bem-vindos